E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos sim começando mais um Podem Back. E hoje o assunto é sensacional, porque é um assunto que a gente não para olhar, mas é um assunto extremamente importante. E para falar dele, óbvio, trouxe aqui meu convidado maravilhoso, Márcio. Então fala um pouquinho, Márcio, se apresenta aí pro pessoal rapidinho pra gente entender e adentrar um pouquinho nesse assunto. Oi Marília, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui no Podimback, nessa casa aqui, que eu também coordeno o curso de Engenharia Civil. E Marília, esse tema é muito importante, como você citou. É um tema que está agora nessa semana, durante a COP, né, global, discutindo essas temáticas ambientais. E vai ter um bate-papo muito bacana para a gente trazer aí a importância da temática da sustentabilidade e principalmente sobre os inventários de emissões de gases de efeito estufa. Primeiramente, por que falar sobre sustentabilidade? Explica pro pessoal antes deles saírem logo dessa live, para eles entenderem a importância deles estarem aqui. Marília, muito bacana assim, essa pergunta, porque assim, a sustentabilidade ela tem se mostrado assim, para o mercado de uma forma, eu acredito, assim, muito errônea ou às vezes muito florida, sabe? Assim, no aspecto que muitas empresas se colocam dentro do aspecto sustentável apenas falando da temática ambiental. E sustentabilidade não é só ambiental, né? Uma empresa que tem uma estratégia apenas pensando no meio ambiente, ela não é sustentável. Ela é sustentável quando ela pensa em outras dimensões, principalmente a questão econômica e a questão social. Isso é o que se chama do tripé da sustentabilidade. Então, eu vejo muita gente preocupada, sim, é fato a preocupação ambiental, né? Mas, assim, falar da viabilidade financeira, falar também do dinheiro, falar das pessoas, isso também é muito importante e isso de forma equilibrada, né? E aí você consegue, a longo prazo, né, ter estratégias, ter um modelo de gestão, ter uma construtora, ter o que for de forma mais sustentável. Massa. O que significa, assim, sustentabilidade? De fato, assim, o que significa sustentabilidade? Para o pessoal entender, porque sustentabilidade é isso que você falou. A gente associa muito com a sustentabilidade ambiental, mas não é só isso. Então, o que é sustentabilidade, de fato? Às vezes a gente acha que são perguntas básicas, né, Marília? Mas, assim, é muito comum, né, esse termo, ele tá exposto aí na mídia, na verdade, colocado, como eu falei, não de forma... Talvez não, a palavra não seria errônea, mas é importante entender a base desse conceito. Incompleta, né, também? É o seguinte, ela vem do verbo se sustentar, né? Nas minhas aulas e palestras, eu boto muito um desenho de uma cadeira, né? Nós estamos aqui numa cadeira, sentado, mas assim, ela está sustentada, nós estamos aqui seguros, estáveis, né? Então, sustentabilidade é se sustentar mesmo, é estar estável, né? Estável em quê? Nesses tripés que eu citei. Se você tem uma obra, se você tem uma construtora, se você tem uma empresa, se você vai fazer uma viagem e não se preocupar com essas três dimensões, você está pensando em curto prazo. Vamos para a prática, né? Eu tenho uma obra, né? Um exemplo prático de canteiro, da engenharia civil. Eu me preocupei apenas com o eixo financeiro, né? A gente vê muitos modelos de gestão focados apenas no dinheiro, que é interessante, o CNPJ, as empresas são abertas, pensando na questão financeira, mas você não pode morrer nesse eixo, né? Então, assim, eu estruturei minha equipe, não estou pagando a minha equipe, não dou condições de trabalho, não dou os EPIs, não tem alimentação, não tem transporte, não cuida do fator social, das pessoas como pessoas, né? Então, em curto prazo, né? E isso às vezes até dá certo esse modelo, né? Mas pensando a longo prazo, a sustentabilidade é pensar justamente na questão das futuras gerações. E quando eu falo em futura geração, também pensando em empresa, né? São os futuros anos da sua empresa, essa longevidade. Exato. Então, você cuidando da questão social das pessoas, né? Você está cuidando da empresa, de qualquer modelo, a longo prazo. E da mesma forma a questão ambiental, você pode chegar no terreno, comprar um terreno, e lá chegar e desmatar na calada da noite, sem licença, sem nada, e construir o seu prédio. Pode ser que isso aconteça em curto prazo, você ganhe mais dinheiro, uma velocidade, mas ao mesmo tempo pode ser que aconteça, tem vários casos em Fortaleza de empreendimentos que foram lançados e foram barrados porque não se preocuparam com a questão ambiental, né? Então, pensaram muito em curto prazo, em lançar, em construir, em desmatar e levantar.
E aí vem o órgão ambiental, barra sua obra e todo um processo jurídico, e isso tem terrenos aí, obras, né, que deveriam já ter sido legalmente construídas e estão parados aí em 1, 2, 3, 5. E aí você, como não pensou a longo prazo, pensou apenas no agora, né, você acabou atropelando algumas etapas. E o que eu falo, sustentabilidade, né, para o nosso cenário local, ele tem que, no mínimo, pensar nos fatores legais, fazer só o que eu chamo assim, faça o feijão com arroz, faça somente o que deve ser feito, que você já está sendo sustentável, atendendo aos parâmetros de legislação ambiental, social e econômico. Não, perfeito. Por que eu quis iniciar assim, gente? Até antes de perguntar sobre um pouco da trajetória, para vocês entenderem, adentrarem no tema tão importante. Porque, de fato, sustentabilidade não é só a sustentabilidade ambiental, que é muito importante a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade econômica, social. Se você não cuida da sua equipe, se você não cuida do seu time, aquele time não vai ser sustentável, ele não vai ser sustentável dentro da sua empresa. E isso é importante a gente falar sobre também. Mas antes da gente continuar nesse tema que você já viu que é interessante, você já viu. O que eu quero saber? Quem que é o Márcio? Me explica pro pessoal, porque vocês estão escutando aqui uma pessoa que é referência nessa área, mas que vocês nem sabem quem é. Então me explica, quem é o Márcio antes de se formar? Antes de se formar. Marília, minha história começa em 2001, quando eu escolhi fazer engenharia civil, né? Meu pai é construtor e eu estava dentro do canteiro de obra desde os 12 anos de idade e virando traço mesmo, e ajudando e fazendo o baldrame e naquele movimento, claro, né, na atividade operacional, mas sempre desperto e atento e aquilo me emocionava, né, ver uma construção, né, física, né, e aquilo a cada dia que passava, aquilo ia evoluindo e aquilo me despertou, não, vou fazer engenharia civil, né, isso foi em 2001, na Unifor. E de lá para cá, né, nessa carreira quase 20 anos, né, dentro dessa área, ainda dentro da universidade, né, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, morei 1 ano em Barcelona, e lá é que me deu assim, o estalo. Foi o ponto-chave de que eu entendi outro cenário, que aquilo existia, né? Eu estudei na UPC, na Universidade Politécnica da Catalunha, lá em Barcelona, e tive a oportunidade de estagiar, de trabalhar, né? Era para eu ter ficado só 6 meses, aquilo me encantou, eu estendi por mais um ano. E foi assim, uma oportunidade incrível para entender que sim, eu estava ali dentro daquele fator técnico da engenharia civil do curso, mas tive a oportunidade de entender que empresas, que as pessoas, que o município, ele se preocupava com outras dimensões, né? Que o que eu não enxergava tanto aqui em Fortaleza. Nossa, quando eu vi aquilo estava no DNA das empresas, né? A preocupação social, a preocupação ambiental, né? Você vê na prática a energia solar, a questão do transporte mais limpo, carro elétrico, aquilo em 2003, né? Então faz um bom tempo. De lá para cá, quando eu voltei, quando eu terminar o curso, eu vou trabalhar nessa área, juntando a engenharia civil com a sustentabilidade. E assim eu fiz meu TCC, foi um TCC com nota 10 máxima, no sentido que eu trouxe um tema inovador. Já comecei a falar das construções sustentáveis, juntando a sustentabilidade com a engenharia civil, né? Justamente agregando essa temática dos green buildings, né? Das construções sustentáveis. Então, dentro dessa minha história, o que é que eu percebi, né? Que tive que estudar muito, né? Porque é um tema muito inovador e, na verdade, o engenheiro e qualquer profissão de fato, se quer se destacar, a base realmente é o conhecimento, né? E essa área ela é muito inovadora, ao ponto que hoje estamos falando já de hidrogênio verde, que a gente pode comentar mais lá na frente, né? Mas, de fato, comecei a me especializar, fiz especialização em gestão ambiental na Unifor, depois fiz o MBA aqui no IMBEC, né? Sou aluno do IMBEC, então lá isso foi em 2008, né? E dentro do IMBEC eu tive a oportunidade de fazer um MBA em construções sustentáveis, né? Trabalhar toda essa questão da certificação LEED, do Aqua, das construções sustentáveis. Aí, junto com a gestão ambiental, MBA em construção sustentável, também fiz um mestrado na Argentina sobre estudos ambientais, né? Isso foi lá em Buenos Aires. Então, eu acabei mergulhando em paralelo. Tive em canteiro de obra, em gestão de obra, trabalhei em Porto Freire, na Magis, na MRV, em algumas construtoras locais. E, do outro lado, também comecei a mergulhar e aprofundar mais sobre essa temática ambiental para integrar. E aqui acabei abrindo. Hoje eu trabalho tanto nessa vertente de consultoria, que é o GBFO, que é uma empresa de consultoria da área ambiental, e tenho a minha construtora, que é mais focada em obras de interiores, de reforma, né, que é a Safira Engenharia.
a gente trabalhando então, uma hora eu estou no canteiro de obra, uma hora eu estou na sustentabilidade, uma hora eu estou aqui no eixo educacional, porque realmente isso é onde eu mergulho o conhecimento, onde eu estou em casa e eu tenho essa sede assim, do aprender, né? E para colocar em prática, tanto no canteiro quanto na consultoria. Nossa, gente, como é bom você ver. E às vezes a gente acha que quem quer ir para esse meio educacional é só ficar nesse meio educacional. E você é a prova que não. Que você foi tanto para o meio educacional como para o meio da sustentabilidade, como para a construção em si. Dá para integrar tudo dá para isso. integrar tudo. É muito bacana. E um vai acrescentando no outro. Eu tenho certeza que suas experiências hoje com o mercado de trabalho é totalmente diferente, né? Então isso é muito importante. Muito bacana ouvir um pouquinho mais sobre você. Eu acho que é importante a gente escutar essas histórias, pessoal, até pra gente se inspirar, né? Então, assim, Márcio é um cara relativamente novo. Eu acho você novo, tá? Olha, me desculpe. Os quarentão tá chegando agora, próxima semana. É um cara novo que já tá no mercado há um bom tempo e já é referência nessa área também. É muito bacana isso. Essa visão sistêmica que a gente está trazendo para dentro do curso de Engenharia Civil do IMBEC, né? Que a gente está lançando agora o curso. É uma visão que eu sempre tive, né? Eu acho que a gente tem que ter a noção técnica da engenharia, da base do engenheiro civil, mas eu nunca te perdi essa oportunidade de estar estudando outros assuntos, né? É sobre empreendedorismo, sobre sustentabilidade e pasme, assim, tem uma grande curiosidade que muitos não sabem sobre a minha profissão. Na verdade, eu tenho 2 graduações e tem outra que não tem nada a ver, Marília. Mentira, qual é? Não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo eu fiz ter a ver. Eu sou formado também em letras espanhol. Caramba, pela UES. Não sabia. E o que é que eu posso dizer assim? Eu sempre tive muita curiosidade de estudar idiomas, né? E o espanhol, eu fiz o curso em escolas particulares e eu não vou parar por aqui. Eu vou fazer, em paralelo à engenharia civil, eu tinha aula de cálculo lá na Unifor e já ia para a UES assistir aula sobre fonética é bom que da você língua espanhola. Trabalhou os 2 lados do cérebro. Isso me ajudou muito, é incrível. Por quê? Porque dentro do curso de letras eu acabei aprendendo mais sobre didática de ensino, né? E também me abriu portas para poder, dentro da língua espanhola, né, mergulhar e avançar sobre o estudo da engenharia, leituras, né, artigos, e até estudar, como eu estudei em Barcelona, né, na graduação, e fiz pós-graduação em Buenos Aires. Então, o idioma é uma oportunidade também que a gente tem de se comunicar com o mundo, né, e abrir, né, novas janelas e a gente não ficar limitado só àquele engenheiro que está ali no canteiro de obra, do lado betoneiro e ficar no tijolo sobre tijolo. Eu acho que a gente tem que ter uma visão desse básico, mas também ampliar, né, e entender esses outros cenários. Então, muita gente fala, nossa, o que é que tu foi fazer no Letras Espanhol? Claro, era um certo hobby, né, eu acho que a gente tem que ter essa linha também daquela panela de descompressão, daquele momento de desopilar, mas que eu sempre vi várias oportunidades de fazer conexão, que eu consegui fazer essas conexões, né? Então incrível. É uma surpresa aí que muitos Hablas amigos... espanhol? Muy bien. Muito bom, muito bom. Eu acho que é importante isso também que você falou. E citando um pouco do IMBEC, gente, de verdade, assim, a gente não fala muito sobre isso, porque, de fato, o objetivo do Pod IMBEC é trazer esse conhecimento. Mas o IMBEC está com um projeto sensacional da faculdade de engenharia, que é uma coisa que eu nunca vi, Márcia. Essa é a verdade. E eu acho que essa visão desse projeto incrível, que é diferente da engenharia tradicional, que é diferente de, vai lá, estuda e pronto, e sai sem saber de nada na faculdade. Eu acho que esse é o grande diferencial. É porque existem pessoas à frente que estão falando assim, isso daqui eu vejo na prática. Não é só aquele professor que fica só dando a aula e não vê o que tem na prática. Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, só citando um pouquinho, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também, porque não é sobre vender, é sobre servir a sociedade, né? É isso mesmo. A gente está servindo da melhor maneira possível. Marília, assim, quando o diretor, né, me convidou para coordenar o curso de Engenharia Civil, fazendo um link com o tema de hoje, né, de inventários de emissões de gases de efeito estufa, ele queria justamente uma pessoa, né, que tivesse à frente não só com a mentalidade daquele engenheiro, vamos dizer, que não tenha a mente pensar fora da caixa, né? Então, hoje, o mundo mudou, né? A engenharia mudou. Todas as profissões mudaram. Então, ele queria alguém na frente com essa mentalidade. E para mim, eu estou em êxtase, né? Porque é o momento da gente tentar trazer com a base da grade curricular, pensando nesses diferenciais do profissional. Então, de fato, hoje, um profissional, um engenheiro civil, que não souber, por exemplo, o que é um inventário de emissões de gases de efeito estufa. Márcio, mas é só isso? É o ambiental que eu tenho que saber? Não. Tem outros eixos na área de empreendedorismo. A gente não se forma e não sabe, às vezes, como emitir um RT, como abrir uma empresa, como
como tocar o seu negócio, né? Então, esse eixo, tem 3 eixos que vão permear durante toda a graduação da engenharia civil. Além, claro, das disciplinas básicas, técnicas, vão também ter temas envolvendo empreendedorismo, Sensacional. sustentabilidade e inovação. Esses 3 eixos, Sensacional. eles vão acontecer dentro da graduação. E um deles, que é o inventário de emissões de gás de efeito estufa, durante os 4 anos, essa é uma inovação do curso, que é um curso, né, de 4 anos, durante os 8 semestres, os alunos, junto comigo, vamos elaborar um inventário de emissões do próprio curso, saber o que é que o aluno impactou no meio ambiente, e ali a gente vai poder mitigar por meio de ações. Vai ser um curso muito inovador, esse é um dos assuntos, né, que faz o link aí com o inventário de emissões do próprio curso de graduação de engenharia civil. Perfeito. E para quem não sabe, já se formou, não vai ter mais essa oportunidade de estar na faculdade em Beck. Quem não sabe, me explica o que é esse inventário de emissões de gases do efeito estufa. Marília, vamos para a parte prática, né? Às vezes a gente fica vendo nomes muito técnicos, né? Principalmente agora nessa semana da COP, às vezes fica tão subjetivo, fica tão distante esse tema que eu queria tentar aqui aproximar, né? Então vamos na prática. O inventário nada mais é do que de que fazer um diagnóstico, um levantamento de algo. Vamos, por exemplo, aquela frase que é clichê, mas ela tem que ser, o óbvio precisa ser dito, é fato. A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente mede. Se eu não medir, como é que eu vou gerenciar, né? Eu tô gordo ou tô magro? Como é que eu sei? Pode ser visualmente ou pode ser subindo uma balança, né? Você vai no nutricionista, fazendo uma analogia aqui, né? Eu tô enfermo, o que é que eu tenho, né? Que enfermidade é essa? Eu não sei, né? Eu vou ao médico e ele passa o quê? Olha, faça tais exames. Ele não consegue, muitas vezes, diagnosticar na hora. Ele, de forma preventiva, eu estou fazendo isso aqui para poder entender na prática, não, faça, tá tornar perfeito. mais palpável Tá esse tema que é Pode muito, às vezes fica muito na TV, muito subjetivo. Então, você chega no médico, tá com sintomas, e ele passa lá uns exames. O inventário nada mais é do que esses exames. Os exames vão te dizer, olha, você está com tais taxas altas, baixas, e é isso. É inventariar. O quê? Toda ação do homem na Terra tem impacto. A Marília chegou aqui, eu cheguei aqui, tem consumo de energia, teve transporte, queima de combustível para chegar aqui por meio do transporte, vamos gerar resíduo. Todos esses eixos, eles podem ser contabilizados e dizer, olha, tal atividade humana causou um certo impacto, né? E que impacto é esse? Esse impacto é mensurado em toneladas de gás de efeito estufa, né? De CO2 equivalente. Então, que é o gás de efeito estufa. De fato, nesse inventário, seja de um município, por exemplo, participamos do primeiro inventário do município de Fortaleza, né, por meio da minha consultoria. Então, a gente consegue levantar dentro do município de Fortaleza quais são esses impactos, qual é a dor de Fortaleza, quais são... Fortaleza se consultou ao médico e eu disse, olha, aqui estão suas taxas, né? A glicose está tanto, isso está tanto. Eu fui dizer, olha, Fortaleza emitiu, 4 toneladas de emissões de gás de efeito estufa. Aonde? 60% dentro do eixo de transporte. Outro percentual, energia. Outro, resíduos. E aí vem os macrotemas. Aí estão as dores da cidade, né? Certo, muita gente pega o exame e com aquilo ali, às vezes nem vai tomar... na gaveta e segue a vida, né? Outros não, eu vou montar aqui um plano de ação para poder resolver esse assunto, que ele é sério, né? Ou, às vezes, muita gente acha que não é sério. Tem muitas cidades por aí, muitas empresas achando que esse tema não é sério. Mas, assim como tem gente que vai ao médico e, olha, esse tema eu vou me preocupar, eu realmente vou cuidar dele, né? Então, é isso. A gente precisa medir. E a forma de medir é o chamado inventário de emissões de gases de efeito estufa. Essa é a maior métrica. Nós que somos engenheiros, né, Marília? Assim, a gente chega na obra, sempre tem uma treina na mão, né, para medir. Essa Sim. mesa... 2,15, né? Sempre está medindo Sim. algo, né? Para ter aquela noção da distância, né? Das dimensões. Então, qual é a maior métrica hoje quando se fala de sustentabilidade? Como eu sei se o INBEC, o curso de engenharia civil, está emitindo muita emissão? Como eu sei se a fábrica X está emitindo mais ou menos emissões, está impactando mais ou menos o planeta? Como é que eu sei se Fortaleza, São Paulo, qual é a cidade, o município, qual é a empresa que está impactando mais ou menos? Aí eu tenho que puxar a treina e medir. Que treina é essa? É o inventário. O inventário vai te dizer quem está impactando mais ou menos, que quantidade é essa, em que eixos isso está impactando. Isso é um inventário de emissões na prática de gases de efeito estufa. Não sei se deu para entender. Não, deu demais. Agora, um questionamento que eu tenho, tá?
somente as cidades que tem que fazer esse inventário? Quem que precisa fazer? Quem tem que fazer esse inventário? Marília, assim, como eu falei, toda ação humana, são ações antrópicas, ela tem impacto, né? Certo. Como eu citei. Então, de fato, qualquer ação que tem um homem pode se fazer o inventário. A gente já tem feito muito inventário, por exemplo, eventos, né? No centro de eventos, tem uns eventos lá de 2, 3 dias. Ali pessoas vão pegar voos, né, do Brasil todo para chegar em Fortaleza, se hospedam em hotel, do hotel pega um transporte para chegar no centro de eventos. Quando chega no centro de eventos, tem todo o consumo de energia para aquele evento rodar. As pessoas vão gerar resíduos naquele evento. Então, aí se fala de transporte, de energia, de resíduo. É possível mensurar, né, a Prefeitura de Fortaleza e outros eventos já nos contrataram para poder entender qual é o impacto que eles estão causando dentro daqueles 3 dias de evento, por exemplo. Então, isso é um exemplo. Entendi. Construtoras hoje em Fortaleza já conseguem, já fazem isso como diferencial. Olha, eu vou construir seu apartamento, hoje a venda vai muito focada na localização, né, na quantidade de quartos, né, na área, vários benefícios de acabamentos, mas hoje tem construtora que se destacam por despertar para o seu cliente que ele é um perfil de consumidor hoje diferenciado, que ele está querendo saber de preço, mas que ele quer saber também de valor de outras dimensões, e ele desperta para o cliente também essas dimensões sustentáveis, né? E daí as empresas, isso é um outro exemplo, construtoras hoje medem seus impactos dentro do canteiro de obra, né? E consegue dizer para o cliente, olha, nós emitimos tantas toneladas de CO2 e agora vamos mitigar tudo que impactamos por meio de plantio de árvores. Aí tem forma de você O inventário, ele é diferente do PGR-CC, por exemplo, da construção. Tu consegue me dizer qual que é essa diferença? É muito bacana essa pergunta, porque assim, dentro do inventário de emissões, vários eixos impactam. Um deles é os resíduos. E esse tema, Marília, você falou muito bem, né? É muito bacana estar falando de engenheiro para engenheiro, porque ela vai na ferida. E resíduos da construção civil, né? Chamados RCD, resíduos de construção e demolição, hoje é um dos principais pepinos do nosso setor, né? Praticamente, se você pegar os resíduos de Fortaleza, mais de 60% dos resíduos são gerados dentro do nosso setor da construção civil. Então, isso é muito alarmante, porque você tem uma cidade com várias temáticas, seja de construção, seja resíduos da saúde, seja resíduos, que eu falei, hospitalar, resíduos sólidos urbanos, resíduos de podas de árvore, tem várias tipologias de resíduos, você pega uma fatia gigantesca, 60%, é o nosso setor. Então, nós somos muito insustentáveis na forma de construir, né? Para isso, tem-se esse cuidado de fazer o PGR-CC, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Então, você planejar é muito bacana, porque você, dentro desse plano, vai poder dizer o que resíduo você tá pretendendo gerar, para onde vai esse resíduo, como você está separando, qual é o destino final correto dele. Então, é todo um planejamento estratégico para cuidar bem daquele resíduo. Então, isso é um tema que, se for muito bem planejado, muito bem executado, vai contribuir muito para reduzir essas emissões. Então, entenda que o inventário, ele trabalha com vários macrotemas. Um deles são os resíduos de construção, ou resíduos de uma forma geral. E o PGR-CC, ele vem para contribuir a reduzir os impactos de emissões do inventário. Entendi, muito bacana. E eu queria mesmo diferenciar isso, que são 2 serviços diferentes, né? A pergunta é, isso é obrigatório? Esse inventário hoje, ele é obrigatório ser feito ou não? Perguntas só inteligentes. Eu acho que assim, eu acho que, na minha opinião, falar de sustentabilidade, para isso caminhar, né? Para não ficar só uma ferramenta de marketing, eu acho que o marketing é bacana, tem que ser trabalhado, né? É uma ferramenta que você pode estar trabalhando como educação, mas existe a opção e a obrigação, né? A sustentabilidade por opção, acho que ela não caminha muito. Se for por obrigação, sim, avança. Então, hoje a obrigação é lei para você construir um empreendimento em Fortaleza, em vários municípios, você apresentar o seu PGR-CC, né? Isso é obrigatório, você não tira uma licença de construção sem essa documentação. E, de fato, o inventário não é uma obrigação, né? Fazer um inventário de emissões é uma opção, né? Só que o que é que está acontecendo? As grandes empresas, os grandes grupos, entendendo, até os departamentos que estão se estruturando mais hoje em dia, do ESG, ISG, que é pensar na sustentabilidade, pensar na questão social, pensar na ambiental, pensar em todo esse eixo de sustentabilidade corporativa,
ela tem se preocupado cada vez mais. Por quê? Os bancos hoje só injetam dinheiro no teu negócio se ele se preocupar não apenas com o financeiro, né? Se ele tem que se preocupar com as pessoas e com o ambiente. É sempre pensando no tripé. Então, opa, eu só vou receber dinheiro se realmente eu me preocupar com esses 3 eixos, então eu vou me preocupar, porque eu estou querendo dinheiro, recurso, né? Assim, a Caixa Econômica, da mesma forma, a própria Caixa Econômica, que é um dos principais braços financeiros hoje da construção Sim. civil, ela estruturou a sua própria certificação de construção sustentável, né? Que é o Casa Azul. Então, assim como se você é um investidor estrangeiro que quer investir no seu negócio, ele opa, essa empresa ela tem futuro, deixa eu ver como é que estão os indicadores dela. Financeiro, de novo, ambiental e social. E aí surgem os relatórios de sustentabilidade para expor, né, para todos os stakeholders, para todos os envolvidos, todas as partes interessadas, que números são aquela da empresa, né? Números positivos e números que você pode, né, aportar lá que podem estar impactando ou não. Então acaba se tornando uma meia obrigação, não é tanta opção, porque se você quer alavancar seu negócio para um cenário internacional de investidores, mercado aberto, né, na Bolsa de Valores, você tem que expor seus números, o que é que você não só está ganhando financeiramente, mas o que é que você está impactando ambientalmente também por meio desses relatórios. É uma obrigação. Então hoje grandes grupos, até de Fortaleza, que abriram para o mercado, né, mercado aberto, acabam que eles são obrigados a fazer não só o inventário, como reportar, né, por meio de relatórios de sustentabilidade, todos esses números, esses indicadores. Mas eu sempre falo, não é obrigado chegar na obrigação, né, redundante, mas assim, se você tem uma pequena empresa, você é um engenheiro, você está no canteiro de obra, né, você não tem um grande CNPJ, você é um gestor de obra, né, é um recém-formado, seja o que for, você pode ter, plantar uma semente dentro do seu canteiro, você já pode, opa, mestre, vamos aqui separar esses resíduos, vamos ver como é que tá, vamos dar o destino final correto, né, vamos ver formas construtivas de gerar menos, né, então, de fato, eu acho que independente da escala, da opção, da obrigação, eu acho que é fato que a gente tem que ter essa mentalidade sustentável na sua casa, na sua obra, na sua profissão. Isso é transversal, é para qualquer área. Ou seja, não existe nenhuma lei que obriga as construtoras ou as grandes empresas a fazer isso, mas se não existe lei, o que a gente faz? O mercado faz isso, né? Então o mercado, ele te obriga para que você de fato se preocupe com a sustentabilidade, porque senão não tem sentido uma empresa dessa ter a sustentabilidade completa se ela não está olhando para a parte ambiental. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você citou sobre a COP. Explica pro pessoal o que é essa COP27, o que tá acontecendo hoje, pro pessoal que tá aí que não entendeu quando você falou sobre isso. A COP nada mais é do que um encontro global para tratar desse tema que estamos falando aqui hoje, não por acaso, né? E de fato, se entende esse tema, né, de emissões porque é uma escadinha. O que é que acontece? O homem impacta o planeta. Esse impacto é por meio de emissões de gases de efeito estufa. Esses impactos causam esse efeito estufa que eu citei. O efeito estufa nada mais é do que esse aquecimento da Terra, que ele é um fenômeno natural, ele é saudável, ele é vital. Se a Terra não tivesse esse aquecimento, não teria nem vida no planeta. O fato, qual é o problema? O problema é que está em excesso, né? São muitas emissões e estamos dentro de uma bolha, de uma estufa. E a próxima escadinha isso acontece o aquecimento global, né? A Terra, de fato, está aquecendo e o próximo eixo acontece as mudanças climáticas, né? Por meio do aquecimento. Aí tem a questão do degelo, as zonas secas, né, vão ficar mais áridas, a questão da proliferação de mosquito, de dengue, de chikungunya, de regiões que vão trazer a elevação do nível do mar. E aí esses eventos extremos são consequência, o final, é a ponta dessa base das ações antrópicas. Então a COP ela reúne o planeta para discutir, olha, nós estamos causando isso no planeta. Qual é o nosso plano de ação? Quais são nossas metas, né? Quais são... E aí de fato... Eu vejo que antes as COPs elas estavam com uma visão muito global, muito subjetiva. Hoje está trazendo essa dinâmica para dentro, é muito pontual. É como aqui estamos falando desse assunto dentro da engenharia civil. Então, se a gente parar para pensar, mais da metade da população mundial estão nos centros urbanos. Isso é fato. Brasil, América Latina e Caribe, 80% da população mundial está aqui em Fortaleza, estão nas capitais, estão nos centros urbanos. E que desafios são esses? É muita gente aglomerada em pouco espaço territorial. Essa densidade, ela traz vários impactos. Vai ter que aumentar o consumo de energia, né? Imagina o tanto de consumo energético aqui do município de Fortaleza, né? Essa distribuição ela não é tão equilibrada, né? As pessoas estão
se aglomerando em grandes cidades, né? E isso tem desafios na área de saneamento, na área de enchentes, na área de consumo de energia, geração de resíduos, né? Os aterros sanitários, e por aí vai, vários desafios de transporte, de mobilidade urbana, de tudo isso. Então, o que é que acontece? Esse tema da COP, ela deixou, hoje tem células lá pensando nas cidades. De fato, as cidades estão na linha de frente das mudanças climáticas. Então, essa responsabilidade está muito puxada para o próprio prefeito, né? É o município de Fortaleza que tem que estar preocupado. É um trabalho de formiguinha global, né? Não é um trabalho de A, de B, o país, é o Canadá, os Estados Unidos, se falar muito de cenário muito pulverizado, amplo, né? Mas, de fato, a gente tem que pensar no local, né? No município. Então, Fortaleza hoje já está fazendo seu quarto inventário de emissões de gás de efeito estufa, e a responsabilidade se puxou para eles. Então, o que é que Fortaleza tem que fazer? Ou estou falando em Fortaleza, mas quem tiver aí em outras cidades, municípios, né? Tentar investigar como que está o inventário, se estão inventariando. O número é esse. Mais de 60% das emissões de todo o território nacional vem de um setor chamado transporte, né? Transporte é o setor hoje que mais impacta nos inventários de emissões de gás de efeito estufa. Aí tem que pensar em formas de mobilidade mais sustentável. E aí já tem várias cidades como Fortaleza que já estruturou sua malha cicloviária, porque depois de fazer o inventário aí tem um plano de ação, um plano de descarbonização. Inclusive eu participo hoje também dentro do grupo de descarbonização do município de Maracanaú, Caucaia, e são projetos para descarbonizar cidades, né? Esse termo descarbonização vem justamente devido a essa intensidade de emissões de gás de efeito estufa que a gente está emitindo. E aí dentro do eixo de transporte tem várias ações na área de mobilidade. Vamos implementar mais ciclofaixas, ciclovia, o transporte mais limpo, cadê o carro elétrico, cadê os transporte coletivo, né? E porque você pegar uma pessoa, né? Eu vim para cá de carro, um carro privado, um carro que eu uso. Alguns são gasolina, outros são biocombustível, o álcool, mas assim, é uma mobilidade ainda muito impactante, né? Então, se pensar nisso, toda a Fortaleza está se estruturando dessa forma. Claro que muitas pessoas utilizam o transporte público, então tem que ter essas linhas de incentivo, pensando em transporte coletivos, com energia mais sustentável, energia verde, energia limpa, né? E esse é o futuro. A gente está num polo aqui no Nordeste, né, de muito vento, de muito sol, para explorar esse tipo de energias mais sustentáveis. Eu concordo, assim. E para as pessoas que estão vendo agora esse inventário, qual que é a metodologia que se utiliza para fazer esse inventário? O bacana do inventário é que no mundo todo, em Fortaleza, no Japão, Canadá, qualquer município pode se apropriar de uma metodologia internacional chamada GHG Protocol. Essa metodologia ela segue toda uma dinâmica para poder você contabilizar essas emissões. Então, isso é bacana porque uma empresa, eu vou investir, uma empresa internacional vai investir aqui em Fortaleza, por exemplo. Eu consigo reportar de uma forma que ela consegue entender os parâmetros utilizando uma mesma metodologia, né? Que é a mesma que vamos utilizar aqui junto com os alunos. Imagina você que vai ser aluno do curso de graduação de Engenharia Civil, está entendendo essa metodologia internacional. Hoje é muito importante a gente ter essa capacidade técnica local, mas com visão global, né? Várias ferramentas, sejam softwares, seja modelos de ferramentas de gestão, ferramentas de inventariar emissões de gás de efeito estufa, de certificar empreendimentos, né? Internacional, né? É uma linguagem global, para poder a gente chegar nesse mesmo número e fazer análise comparativa, né? Como que está lá a obra X ou a cidade X, a empresa X, comparando com outra, né? Quem está emitindo mais? Então, esse inventário é feito com base no GHG Protocol. Ela separa isso em vários eixos, que é o que eu já comentei, transporte, energia, resíduos. Tem outros eixos que você pode incorporar também para transformar ele em plus, que se chama, que seria a parte de agricultura e também a questão industrial. E hoje tem isso um inventário pensando mais no escopo de cidades, mas existe a metodologia GHG Protocol de forma transversal que absorve qualquer atividade humana, né, para se botar em prática. Beleza, show de bola. Você falou sobre a descarbonização, certo? Consegue explicar como que a gente faz
Qual é a metodologia? O que que a gente faz? Como é que funciona isso? Porque, de fato, eu, Marília, nunca tinha escutado sobre. Para mim, está sendo algo novo que eu estou Uhum. escutando sobre essa descarbonização. Como é que funciona isso? Como é que eu sei que eu preciso fazer? Assim, primeiro eu chego no número, né? Fortaleza emite 4 toneladas de emissões de gás de efeito estufa. No curso de engenharia civil ainda vamos mensurar isso com a primeira turma agora no próximo Na semestre. primeira Olha, turma já é a vai saber, primeira turma, já já vai vai saber. estar integrada, porque dentro Caramba. desse curso, voltando aqui para o curso de engenharia civil, teremos um eixo de Startup School, né? É um ambiente colaborativo de metodologia, né, integradora, que os alunos vão no laboratório, que a gente vai trabalhar várias temáticas inovadoras. Uma delas é esse inventário. Então, ao final do semestre, impactamos tantas toneladas, né, de gás de efeito estufa. Por meio disso, a gente pode descarbonizar como? Por meio de plantio de árvores, né? As árvores é um grande benefício, tanto para a cidade, tem vários, inúmeros benefícios, e um deles é contribuir para essa descarbonização. Mas o melhor mesmo, Marília, assim, antes de você impactar muito, é impactar menos, né? Como Mitigar também, né? mitigar? Então, assim, dessa forma a gente consegue montar um plano de ação de uma forma que, olha, em Fortaleza, qual foi o plano de ação de Fortaleza, por exemplo? Né? A malha cicloviária era muito curta, então teve todo um programa municipal, programas políticos de ampliar essa malha cicloviária. Isso é uma das ações, né? A questão do combustível dos ônibus, né? Do transporte público. Colocando diesel, que você tem um componente menos impactante também, né? Isso quando eu falo de transporte, da parte de energia, investir em energias renováveis, tudo isso são ações para você descarbonizar. A parte de energia é um tema globalmente, né, discutido, e essa transição energética que se fala é um absurdo hoje você gerar energia por meio da queima de carvão, combustíveis fósseis, e você ter hoje aí a natureza, né, te proporcionando toda essa matéria-prima para tudo gerar uma energia mais limpa, né, que é o vento, que é o sol, né, tudo muito gratuito. E a gente tem essa malha, né, elétrica de uma forma muito mais sustentável, né? E uma forma de descarbonizar, que é uma energia do futuro, que muito se comenta, que eu queria falar agora, sobre o hidrogênio verde, né? Sim. E isso já está discutindo junto com a FIEC, junto com o Porto do Pecém. E a energia verde, né, o hidrogênio verde, o hidrogênio, o que é que seria? Você tem a água, que tem moléculas de hidrogênio e oxigênio, né, H2O. E aí o desafio aí está em separar essas moléculas, né? Hidrogênio para o lado e oxigênio para o outro. E aí, por meio de eletrólise, né? Que você precisa de energia para poder, por meio da eletrólise, separar essas moléculas, né? Hidrogênio para um lado e para o outro, você precisa de consumo energético também, né? E aí Fortaleza é um polo, né, muito bacana para isso, porque já tem uma malha, né, de geração de energias renováveis, né, por meio de eólicas e usinas solares também, que pode alimentar esses equipamentos que vão fazer essa eletrólise, por meio da água você separar e gerar o hidrogênio, e é um gás, né, que você pode alimentar a matriz energética de indústria, de cidades. Então, isso é um tema globalmente discutido, isso é um tema discutido hoje, atualmente, na COP também, e é o futuro da energia, porque, assim, não adianta, Marília, eu vejo assim, o carro é elétrico, vamos para o hidrogênio verde, mas a fonte, ok, o carro é elétrico, mas de onde vem essa energia? Se for precisar queimar combustível, Foi a mesma coisa né? que eu pensei. Se eu precisar queimar carvão para poder andar de carro elétrico, Não que tem sustentabilidade é essa, né? A gente tem que entender a sustentabilidade na base mesmo, na origem, né? Então, ok, é um carro elétrico, né? Mas a minha energia é limpa que está alimentando esse carro. Então, é muito importante o hidrogênio verde também ser alimentado por meio de uma energia limpa para poder separar essas moléculas, né? Por meio da eletrólise. Que massa. E como é que funciona esse processo? É um processo que demora para fazer essa eletrólise e separar essas moléculas ou é um processo rápido? Não é demorado, mas demanda muita tecnologia e investimento, né? E isso... Já existem equipamentos para fazer isso? Existe. Mas tem uma pouca quantidade. Isso. A Fortaleza hoje é uma discussão, né, até internacional sobre esse polo que vai estar se estruturando e vai ser o futuro da energia, né? Você gerar energia por meio da água, né? Você separar moléculas e isso não tem, é o que eu digo. A sustentabilidade ela conversa muito com a inovação.
Por isso que a inovação não pode ficar de fora aqui do INBEC, muito menos do nosso curso de engenharia civil, né? A inovação, o que é que acontece? Quando eu falo de sustentabilidade e inovação. Antigamente, só para você ter noção, os vasos sanitários, eles tinham lá 18 litros por fração, né? LPF. Cada vez que você apertava, eram 18 Sim. litros. E foi reduzindo isso, 9 litros, 6 litros. Hoje tem o duplo fluxo, né? De 6 e 3 litros, né? E aí você já reduz o consumo de água para poder fazer o uso lá do vaso sanitário. Mas, então isso é uma curva que ela não volta, não é moda. Muita gente fala, sustentabilidade está na moda. Na moda, um dia o sapato está vermelho, outro é verde. Amanhã é vermelho e vai e volta. A moda, ela entra e sai. A sustentabilidade, ela nunca vai sair, né? Porque é uma curva, você já viu... É uma curva crescente, né? Hoje tem até mictórios a seco, né? Tem vaso sanitário que você vai em shopping, aeroporto, que é a vácuo, né? Você tem um consumo, antes era de 6, 3 litros, agora é de 1 litro por fração. Você vai gastar 1 litro de água para dar uma descarga. Da mesma forma, as lâmpadas incandescentes, né? Antigamente você ia trocar uma lâmpada e pegava um pano, porque esquentava tanto a lâmpada, né? Fulano, me passa um pano aqui para poder eu trocar a lâmpada incandescente, né? Porque era tanto calor, 95% da energia era consumida só para gerar calor, 5% para iluminar. Então é uma lâmpada totalmente sustentável. É uma aberração, aquilo ali já é lei, não pode mais nem produzir. Hoje você não vê no mercado lâmpadas incandescentes. Enquanto que a LED está aí, bastante acessível, eficiente, duradoura. Então essa é a curva da sustentabilidade que acompanha a curva da inovação. Eu falo muito sobre isso, né? E assim, para quem quer entrar também na sustentabilidade financeira, tem que ver a sustentabilidade ambiental. Por que eu tô falando isso? Você citou em relação à descarga, né? Que agora estão diminuindo. Quanto mais diminuir, mais vai diminuir na conta também. Do mesmo jeito que eu trabalho com pós-obra, sou engenheiro diagnóstica, então a gente estava nos hotéis, a gente estava botando um botão mesmo, pra gente ver na própria pia. Então, naquele acessório da pia, da torneira, a gente colocou um botão para sair menos água, porque saía água demais. Fora isso, a gente fez vários outras ações de verificar se estava tendo algum vazamento, alguma coisa, exatamente pensando na sustentabilidade ambiental e na sustentabilidade financeira. Bacana, muito bom, Muito bacana isso, porque entendeu? assim, a sustentabilidade é transversal, ela vai na engenharia de diagnóstica, ela vai na área do direito, da medicina, todas as áreas podem reduzir impactos. E quando você reduz, eu penso muito no lean think, né? No pensamento enxuto. Você ser uma pessoa enxuta, um processo enxuto, um modelo de gestão enxuta, uma obra enxuta, o Lean Construction, é falar de sustentabilidade, é falar de reduzir. Quando eu reduzo impactos ambientais e sociais, eu reduzo, consequentemente, o financeiro. É isso que os gestores, os engenheiros, todos têm que pensar, né? Quando às vezes eu dou consultoria e percebo a dificuldade, né, do diretor, da autodireção, às vezes entender, né, cair a ficha. Existe essa dificuldade. Aí quando eu toco no bolso no financeiro, opa, agora eu entendi. Isso aí é bacana, pode implementar, Márcia. Então, a questão financeira realmente ela é muito importante. Eu vejo que esse caminho não é o único, ele deve ser avaliado sim, né? Mas nunca esquecer os fatores sociais e ambientais. Afinal, estamos dentro de um planeta, não estamos sós, precisamos do meio ambiente. Todo mundo quer uma sombra, mas ninguém quer plantar uma árvore. Não. Né? Saber dos benefícios da natureza, né? De forma sistêmica, integrada, para nós, né? Seres humanos, é importante para as empresas se tornarem mais sustentáveis. Né? O propósito da empresa, sim, se for só ganhar dinheiro, a curto prazo eu acho que dá certo, mas a longo prazo não. Tem que ter um propósito maior, né? Hoje tem muitos negócios de impacto, né? Negócios que tem um propósito, né? Além do só ganhar dinheiro, que é muito bom, que deve ser considerado, mas sempre pensar nessas outras dimensões para se tornar a longo prazo mais sustentável. Não, perfeito, é isso mesmo. Então deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho uma empresa. Aí eu quero fazer com que ela seja sustentabilidade, que ela tenha sustentabilidade na área ambiental. Eu tenho que fazer o meu inventário. Depois do meu inventário, eu faço as ações para mitigar e junto do inventário eu também faço o meu plano. E depois eu faço, se for o caso, dependendo dos fatores, eu faço a descarbonização, é isso? A Marília é inteligente, viu? Eu tô aprendendo agora, Ela já absorve o conteúdo, já monta logo um master eu já monta a planilha, tudo ali, ela já botou no Excel, já botou no MS Project, já montou... isso, tem que ser assim, se não for assim a gente não consegue Só tem um aprender. detalhe, viu, Marília? Isso tudo é bacana que você falou, mas eu acho que o ponto-chave está
não é só a Marília dentro da sua empresa que tem que fazer isso, né? Esse tema, ele tem que ser permeado por todos, né? Não adianta você estar empolgado, mensurando, medindo, porque o impacto dessa empresa, desse ambiente, ele é de todos, né? Então, eu vejo muitas empresas tá aqui o estagiário da qualidade, é o estagiário que vai fazer o checklist, é o estagiário da sustentabilidade, do ambiental. Tá ali a pessoa do ambiental. Só ela que fica olhando. Então não é o estagiário do ambiental, né? É a alta direção comprometida com metas, com indicadores, com relatórios de sustentabilidade, permeando por todos esses setores. Inclusive lá a Marília, dentro da empresa, da sua empresa, de cima para baixo, colocando indicadores, compromissos para poder atender a essas reduções, né? Essa redução de impacto. Qual a dica que tu dá para as pessoas que querem implementar isso, mas sentem essa dificuldade da autodireção, ou seja, do que for? Qual que é a dica que você dá para elas conseguirem, de fato, e não desistirem no meio do caminho, para elas conseguirem implementar isso nas suas empresas ou nas empresas que elas trabalham? O melhor guia que eu oriento é se apropriar de alguma certificação. Hoje tem várias certificações no tema ambiental. Tem ISO 14001, quando se fala de sustentabilidade corporativa, que é mais voltado na verdade, para o ambiental. Hoje tem certificações de construção sustentável, inclusive no nosso curso de engenharia civil da graduação, o aluno ele vai estar lá no primeiro semestre já entendendo essas dimensões de sustentabilidade, dessas habilidades pessoais, a questão social, tudo isso, né? E aí eu acho que ele tem que ter essa visão sistêmica. Só repete a pergunta que eu acabei indo lá pro curso e não voltei. Você não, falou perfeito. A pergunta é, qual a dica que você dá para as pessoas certo, que querem lembrei. implementar isso? Então, as certificações de construção sustentável também é uma forma de você se apropriar e entender que áreas, porque assim, eu vejo muitas pessoas fazendo boas práticas e quando eu falo, nossa, Márcio, isso é sustentabilidade, ou é de fato sustentabilidade. E quanto que tem ações que ela está fazendo que achava que era, isso não é, né? Ou às vezes mas de fato muito, muito pequeno, assim. Que não vai agregar tanto, né? Então, o que é que eu vejo? Algumas empresas colocam lá, faz a coleta seletiva, né? Verde, vermelho, vidro, papelão, aquele negócio bem bonitinho na foto ali na entrada, e eu sou uma empresa mega sustentável, né? Isso é o mínimo que você pode fazer, né? Mas não treinou a equipe, ninguém sabe separar o resíduo, esse resíduo vai para onde. Então não se vê essa gestão de resíduo quando eu estou falando de um item. Então sustentabilidade não é só um item, são vários eixos. Você fala de transporte de resíduos, falei de energia, falei da questão dos materiais, os insumos. Tudo isso são temas envolvidos para a sustentabilidade. Então, muitas vezes não é obrigado você certificar, mas se apropria de algum manual desse de certificação que tu vai entender as diretrizes para poder a tua empresa, a tua construtora, esse teu modelo de gestão ser mais sustentável. Inclusive, tem uma certificação aqui em Fortaleza, viu, Marília, que é muito bacana. Inclusive, nós do GBFO estruturamos para a Prefeitura de Fortaleza, que se chama Fator Verde. Então, o Fator Verde, ele é uma certificação municipal do município de Fortaleza e nasceu com a proposta para as novas construções. Eu acho muito legal. Então a gente estruturou aí 200 páginas, um manual bem passo a passo, com a receitinha de bolo. Não é obrigado você certificar, mas baixa, faz o download, entra no site da Selma, baixa lá quais são as ações. Fator Verde, dá uma lida nas ações, que você vai se inspirar e ver o que é que tem que implementar na sua obra ou até na sua empresa, porque tem um Fator Verde agora chamado Fator Verde Atividade. Márcia, eu tenho um salão de beleza, eu tenho uma academia, eu tenho o que for. Você pode se inspirar nas diretrizes da certificação Fator Verde para poder implementar na sua empresa. Não, perfeito. E assim, gente, vocês que querem... Marília, mas eu sou apenas uma funcionária daquela minha empresa. Como é que eu vou fazer com que o pessoal entenda que isso é importante? É o que eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham. Gente, vão sempre na dor do cliente de vocês. Como assim, Marília? Se eu sou um CLT, quem é meu cliente? O seu cliente vai ser o seu chefe. Então, você vai ter que ir na dor dele. Qual é a dor dele? Ele hoje, normalmente, as pessoas da construção civil, infelizmente, não se preocupam tanto com o fator ambiental. Eles se preocupam com o fator financeiro. Nesse caso específico, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma apresentação, como o Márcio falou, focando também. Meu filho, se você pegar e ajeitar essa parte ambiental, você também vai ganhar na parte financeira. E vai assim, na dor, né? Na dor do seu cliente. E nesse sentido, você vai lá, vai na dor do seu cliente. E você vai conseguir fazer com que ele se preocupe também com essa ação. Porque não vai ser simplesmente algo que vai fazer por fazer.
Ele vai fazer com o objetivo final, tanto ambiental quanto financeiro. Deixa eu dar uma linha do tempo bem prática para entender isso que você falou, que eu achei muito bacana, né? Esse bate-papo tá muito legal porque a gente consegue entender do ponto de vista prático. Você consegue extrair, entende essa linha do tempo, né? Você vai lá, extrai a argila, leva e fabrica o tijolo por meio da queima. Aí você tem um caminhão, a logística para sair de lá, para chegar no distribuidor. Você está pagando por tudo isso, né? Extração, fabricação de tijolo, chegou no distribuidor, você está lá no canteiro de obra, no suprimento lá, né? E aí chegou no distribuidor, pediu lá o seu milheiro de tijolo, chegou no canteiro de obra, você pagou por esse frete, pagou para alguém descarregar do caminhão esse tijolo, tá entendendo a linha do tempo até agora? Sim. Descarregou o tijolo, contratou um pedreiro, né? Comprou equipamentos para ele pegar o tijolo e pá, quebrou. Pronto, ali ele vai subir a alvenaria, parte serve, parte quebra, parte fica, e aí vai. Aí você paga alguém para pegar esse resíduo e colocar dentro do container, que esse container é R$350, e aí, em média, né, um coletor metálico. E aí você vai e paga para poder pegar esse resíduo, transportar e paga para dar um destino final correto. Se você pegar essa curva todinha e colocar na ponta do lápis, né, o que você pagou pelo insumo, pagou o operário para quebrar, pagou para transportar, né, essa matéria-prima, né, natural, matéria que tem seu custo ambiental, social e econômico, isso não está no seu orçamento, né? Então é muito bacana quando você fala isso, quando você leva na ponta do lápis. Olha, doutor, na minha obra eu fiz essas ações, né? No lugar de ter aqui 120 coletores metálicos no final de uma obra vertical, sei lá quantos, eu só teve aqui 30 coletor metálico, né? Eu separei direitinho. Se fosse só 120. E aí eu vejo muita gente hoje querendo separar bonito e dar o destino final correto. Não é só isso, é se tornar eficiente em não quebrar, em não gerar resíduo. O ideal é nem gerar, né? A gente tem que ir na base. Então, quando a gente fala de tudo isso, Márcia, é porque isso é o florido ambiental, o pessoal bota os folders, as árvores, lança empreendimento, as borboletas voando, aquele cenário muito bonito, mas eu tô falando cara, tu gastou quanto no teu orçamento aí para gerar esse resíduo, para quebrar o resíduo, para destinar o resíduo? Isso é muito dinheiro. Aí quando eu fiz isso numa construtora, o cara despertou, Márcio, eu quero que você monitore dos 18 canteiros de obra dessa construtora que eu trabalhava, todos os resíduos. Eu planilhava tudo e levava tudo e mostrava a redução do impacto financeiro, ambiental e social. Isso ele brilhava os olhos. Isso era a sustentabilidade na prática, né? Quando eu falava do tema resíduo, mas tem outros temas para trabalhar. Quanto se consome de água no canteiro? Tem construtora aqui medindo. Qual é a pegada hídrica para construir uma obra dessa? Não, eu já fiz várias ações. Qual é o consumo de energia para construir um edifício desse? Eu já fiz várias ações. E uma delas é o quê? Pegar as águas do ar-condicionado e colocar no vaso sanitário. Isso. Então, a gente já fez isso. E essas ações, gente, de fato, elas não são difíceis de fazer. A grande questão é mudar a mentalidade das pessoas que estão trabalhando junto com você. Então, se você quer fazer uma ação ambiental, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É fazer e treinar essas pessoas para que elas entendam essa importância. Porque a partir do momento que eu não entendo a importância de ser sustentável, eu não vou fazer. O meu operário não vai fazer, a diretoria não vai fazer, as pessoas não vão fazer. E é por isso que a gente sempre precisa treinar e implementar e controlar aquilo ali. Aí vem a questão da consciência, né? Eu lembro que eu acordava cedo, ia para o canteiro de obra e tinha o tal do DDS, né? Diálogo Diário de Segurança. Gente, ó, todo dia. Olha o capacete, olha o EPI, todo dia, né? Durante todo 2 anos de uma obra, o nome é Diálogo Diário de Segurança. Todo dia, igual uma criança, você tá, olha... Fulano, o EPI, cuidado, olha o EPI. No dia seguinte, não olha morra. O EPI. Né? Não morra, não quero. E aí a gente tem que tentar sensibilizar que aquilo não é para ficar bem na foto, né? Aquilo é para cuidar da vida dele, né? Quando ele chegar em casa, ele quer ver a filhinha dele, ele quer ver a família, ele tem que estar vivo, né? Então é para cuidar da vida das pessoas, é um fator social importante, né? Da mesma forma, não adianta só nesse automatismo de botar o EPI sem saber por que tá fazendo aquilo ali. É a questão da consciência. Da mesma forma, quando eu falo de vida, eu falo da vida ambiental, né? Eu não posso chegar no terreno e cortar tudo e subir meu empreendimento. Existem vidas ali. Fortaleza tem uma fauna, tem flora, né? Isso deve ser mensurado, deve ser levantado, tem que fazer um levantamento florístico, faunístico, tem que fazer um manejo adequado, né? Florestal correto. E aí alguns empreendimentos, como o próprio Rio Mar e outros empreendimentos que foram certificados tiveram toda essa cautela, esse cuidado na hora de construir, porque ali tem vidas, né? E vida, quando se fala, não é só o ser humano, tem outras vidas também, né? A fauna e flora que temos na própria urbe, no urbanismo de Fortaleza, devem ser validadas e consideradas também, né?
Não, perfeito, perfeito. Voltando ao tema do inventário, as pessoas que vão entrar dentro do Inback, elas vão conseguir? Existe um projeto para elas saberem fazer isso? Como é que funciona? Dentro do Inback, como é que vai ser? Dentro da Startup School, né? Vão ter várias atividades, né, práticas dos alunos. E aí vamos estar coordenando esse grupo de alunos que juntos vamos mensurar isso. Então, como eu falei, o inventário ele permeia por esses 3 macrotemas: transporte, energia e resíduos. O que é que a gente vai fazer? Como que o aluno chega no Inback? É o primeiro ponto. São 40 alunos. Eles vêm de ônibus, vêm de carro, vêm de bicicleta. Tem 2, 3 que vêm de bicicleta. Vamos implementar junto o bicicletário. Vamos desenhar junto esse design do bicicletário, a engenharia do bicicletário. Qual é o bicicletário ideal, né? Vamos trabalhar tanto medir os impactos como propor ações. Eu estou falando do transporte, um eixo. Energia, né? Hoje o Inback já tem a geração limpa, né, por meio de energia solar, placas fotovoltaicas, né? E isso é muito importante, mas a gente precisa entender o curso de engenharia civil, aquelas salas, os laboratórios, qual é o consumo, quanto quilowatt-hora no final do mês, do semestre, do ano, os alunos estão consumindo para poder esse curso rodar, né? É preciso o aluno entender, ter essa acessibilidade. Eu falei, só consegue gerenciar aquilo que se mede. Sim. Os alunos vão medir esse número, Que né? massa. Após medir o número, o que é que eu posso fazer? Já tem usina solar, mas pode ser feito algo a mais, né? Para reduzir esse consumo? Que ações, às vezes, o fator de energia e sustentabilidade, viu, Marília, ele não é só tecnológico, que eu estou falando aqui de ações tecnológicas. Às vezes é a questão social. Tem sensor de presença, o aluno está entrando no banheiro e sai e deixa a luz acesa, o computador ligado, a sala de aula, são coisas do dia a dia mesmo, né? Então, isso quando eu falo de energia. E resíduos da mesma forma. Os alunos geram resíduo dentro da universidade, da faculdade de Inback. Então, esse resíduo deve ser mensurado, separado, dando o destino final correto. E tudo isso vai ser mensurado, transporte, energia e resíduo, né, dos alunos que estão aqui no Inback fazendo a graduação de engenharia civil, eles mesmos medindo, poxa, eu impactei isso nesse semestre e tenho que fazer essas ações para reduzir. E isso é o projeto, que é um projeto pioneiro, né, no Brasil, de sensibilizar o aluno para essa dimensão, porque um aluno que tem essa dimensão durante os 8 semestres da graduação, imagina quando ele for para o canteiro de obra, montar a sua empresa, ele vai ter isso no DNA, né? Porque você vê que isso lá fora, eu tive essa percepção quando eu morei em Barcelona, isso tá no DNA das pessoas, né? A gente precisa Quando a gente teve a Copa aqui, no caso, a turma deixou seus resíduos no estádio, aí os japoneses foram lá, catar não só o seu, como dos outros. Ficou vergonhoso, né? Porque a gente não tem essa educação. Então a gente quer que os nossos alunos já tenham essa educação, porque isso é um diferencial profissional também. Hoje tem consultoras que já fazem isso. Imagina ela saber que o Inback tem um aluno que ele já tem esse conhecimento, essa preocupação, ele vai querer esse aluno. Sim. É um aluno que ele vai ser canalizado para esse perfil de grandes consultoras que tem essas dimensões E já latentes, vai ter um né? diferencial também, né? Isso. Não vai ser a mesma coisa. Eu acho muito importante esses projetos na prática. Como eu falei, eu acho que a engenharia civil, ela tem que ser teoria e prática. Não adianta só ser teoria e não adianta ser só prática também, porque você vira um mestre de obras. Então você tem que ter os dois, tanto teoria quanto prática. Excelente. Gente, eu amei esse bate-papo. Não sei se vocês gostaram, mas eu nem vi o tempo passar, tá? Eu amei, adorei, adorei. E eu queria muito que você desse suas considerações finais sobre esse tema. A gente tá chegando ao fim, mas vocês têm que curtir aqui, ó. Vocês já deram um joinha, deram um like aqui nesse vídeo, já compartilharam com todo mundo. Marília, mas eu cheguei só depois, não tem problema, ele tá todo gravado aqui, tá? Não se preocupem que ele vai ficar gravado, vocês vão conseguir enxergar, vocês vão conseguir ver. Mas eu queria muito ouvir suas considerações finais para o pessoal que está nos vendo agora. Tá ótimo, Marília. Obrigado, viu, pelo convite. Fico muito feliz de trazer esse tema, porque é um tema que você viu a minha história desde 2001, que eu trago esse tema para a prática mesmo da engenharia. E o nome é esse que você falou e que eu estou falando agora, né? A mensagem é desengavetar todo esse tema que seja teórico e colocar em prática. Márcio, mas parece ser muito distante. Não é nada distante, é no dia a dia. É pegando o seu bombonzinho que você está comendo ali, não jogar na janela do carro, guarda o seu resíduo, né? Essas boas práticas e saiba que o Inback está muito preocupado com essas ações e eu estou trazendo como coordenador do curso essa inovação para dentro do curso, a questão do não só o inventário, mas a temática da sustentabilidade.
Então, se você aí tem algum colega, se você ainda não é engenheiro, pense em fazer engenharia, tem um vizinho, um amigo, comenta com ele também desses diferenciais. É um curso muito inovador, tá? Sim. Muito bacana. Vai ser um profissional, tem uma disciplina, na verdade um eixo, que ele vai trabalhar o engenheiro 360. É uma visão sistêmica do novo profissional do futuro, que tem que ter essa visão da sustentabilidade. Então, alertem, né, para quem vocês conheçam sobre esse curso e principalmente você, dentro da sua profissão, aplicar, colocar em prática tudo isso que a gente está falando. Muito bom. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Podem Back. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, postar nos stories que vocês estavam aqui. Porque, de novo, o profissional que se destacar também na área da sustentabilidade ambiental, mas como todas as áreas, ele vai se destacar no mercado. Não tem para onde correr. Então, um beijo, pessoal. Até o próximo Podem Back. Muito obrigada, Márcio. Obrigado. Tchau, tchau, Até mais. gente.